Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, me chamo Tatiane, sou criadora aqui do canal Caloma Crochê. Hoje vim trazer vocês para uma nova produção que estou fazendo por aqui, tá? Hoje eu vou tentar fazer uma combinação, opa, quase não sai, de cores, tá? Por aqui é uma inspiração que eu peguei ali do Pinterest, né? Lá a gente encontra bastante coisas para fazer. Bom, essa inspiração que eu peguei, né? É com tons de azul, tá bom? Vou estar utilizando os azuis que eu tenho por aqui, tá? E aí, eu queria mostrar pra vocês que eu tinha falado pra vocês que eu nunca tinha feito por aqui um tapete, né? Que em vez de 6 hélices, são 5 hélices, né? E aí, me lembrei de um vídeo que eu fiz no comecinho do ano, falando que esse ano eu ia me desafiar a fazer coisas diferentes, coisas novas, né? E aí, lembrando disso, uma dessas coisas é o tapete com 5 hélices, né? Então, eu decidi que nessa nova produção eu vou estar fazendo esse tapete, tá? Eu falei que ele fica meio torto no meu ponto, mas eu decidi tentar novamente, tá? Pra ver se eu consigo. E aí, eu peguei, tá? As minhas florzinhas que eu já tinha feito de uma produção bem antiga com sobrinhas, que eu fiz bastante florzinha rasteira. Então, eu peguei as minhas florzinhas rasteiras dessa produção com uma corzinha que ia combinar, né? Com as cores disponíveis que eu tenho, tá bom? E aí, nesse azulzinho, eu passei esse verde aqui, tá? Que esse verde, eu não me lembro qual é o verde, porque eu perdi o rótulo, tá? Mas esse verdinho aqui é da Crochêtica, tá? E aí, passei aqui, né, como vocês podem ver, o areia, tá? Esse areia aqui, que também é o areia da Crochêtica. E aí, eu vou fazer ele com 5 hélices, tá? Vou estar utilizando os azuis, mas os azuis não vão ser naquele esqueminha que eu sempre costumo fazer, tipo degradê, né? Um tonzinho acima do outro. Não, aqui eu vou dar uma misturadinha, tá? Peguei lá com... Aí eu não vou lembrar o nome da artesã que eu peguei a foto, mas como eu vou retornando por aqui mostrando pra vocês como vão ser distribuídas essas cores, eu volto com o nome da artesã. Se tiver lá na foto, eu passo pra vocês, tá bom? E agora eu vou apresentar pra vocês as cores que vou estar utilizando aqui nessa produção. Eu vou estar utilizando esse restinho de azul, tá? Esse aqui é o azul claro da Crochêtica, tá? Como lá na foto que eu vi, bem pouquinho que coloca de uns do azul, é pouquinha coisa. Então, eu decidi pegar esse daqui, que já tem um pouquinho, né, de cor, de material, né? E vou colocar nessa produção, tá? Vou estar utilizando esse daqui, ó, é o Aquamarine, tá bom? Esse eu já tinha utilizado antes, né? E gostei bastante dessa cor. Então, vou estar utilizando novamente. Essa daqui é uma cor que eu nunca tinha utilizado, né? Então, vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando aqui nos meus tapetes, tá? Que esse daqui é o azul índigo, tá? E talvez, não tenho certeza, né? Eu vou dar uma olhadinha, né? Pra fazer um pouquinho, né, de mudança, né? Eu peguei a inspiração, né? Mas também quero colocar um toquinho meu. Talvez, tá? Não é certeza. Isso eu vou ver se eu, no final eu faço. Eu tenho aqui um pouquinho também de azul petróleo, né?
e talvez eu coloque nessa produção. Mas eu não trouxe aqui porque não é certeza que eu vou colocar. Então, se por um acaso eu colocar, né, eu falo pra vocês aqui no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, eu vou lá começar minha produção e aí eu vou retornando aqui pra vocês estar dando uma olhadinha, né, como está ficando, né? Eu tô bem curiosa por conta mesmo, né, de ser uma produção com 5 hélices e também por fazer agora, né, um pouquinho diferente. Normalmente, quando eu utilizo tapetes mais coloridos, o que eu faço? Eu vou ver, eu vejo a quantidade de fio que eu tenho, né, e aí eu vou colocando isso em cima dos tapetes, né, mas hoje, né, não, eu tenho bastante fio, então eu vou fazer bem inspiração mesmo, de acordo com o que eu vi lá. Por exemplo, se a pessoa colocou 2 carreirinhas em tal cor, 3 carreirinhas, eu vou fazer dessa forma, tá? Mas utilizando os azuis que eu tenho por aqui, tá? Então, eu vou lá crochetar e aí eu vou retornando pra vocês dar uma olhadinha como tá ficando. Pessoal, voltei aqui novamente já com o joguinho tá finalizado, tá bom? E, primeiramente, quero pedir desculpa, porque normalmente eu solto o vídeo aqui nas segundas e sextas, né? E aí eu tive um pequeno problema no começo do mês. Meu filho mais novo quebrou o dedo, né, da mão. E aí a gente achou que tava tudo ok, que ia sarar, né? E aí, voltando no retorno com o ortopedista, ele teve que fazer uma pequena cirurgia. E aí, como eu tava com eu acho que uma semana de vídeo, né, adiantado, né, por conta dessa cirurgia, e aí depois da cirurgia eu dei mau jeito na minha coluna, eu não consegui adiantar vídeos. E aí no final faltou, né, faltou vídeo, e aí na segunda-feira eu não consegui, eu tava com a minha... Eu poderia até finalizar algum vídeo, né, ali, mas eu tava com a minha coluna extremamente dolorida, não conseguia ficar em pé muito tempo, nem ficar deitada muito tempo, nem sentada muito tempo, então eu não consegui gravar nada, tá? Quero pedir desculpa. Agora eu tô um pouco melhor, não estou 100% ainda, mas estou melhor. E aí eu falei, não posso deixar ficar uma semana inteira, né, sem vídeo, né? Então na sexta-feira vai ter vídeo. Então eu tô retornando aqui, eu espero que agora eu consiga novamente, né, deixar pelo menos, eu quero muito deixar pelo menos 2 semaninhas, né, de vídeo já gravado, porque se caso acontece algum problema, né, a gente não fica sem. Então, vou tentar fazer isso novamente, né, vamos começar do zero, não tem problema nenhum, né, a gente sempre recomeça quando precisa, então vou recomeçar novamente, tá bom? Falando aqui da minha produção, tá? Gostei muito de fazer essa produção, porque modelo novo, bico novo, então eu estou conseguindo, né, colocar no meu dia a dia, né, as mudanças as metinhas que eu coloquei pra mim no final do ano, né? Ou no final do ano, no começo do ano. Que era tentar trabalhar com modelos novos, tá utilizando cores novas, tá utilizando, né? Padrões de cores também novos também. Então, vamos fazer o que a gente programou, né? O que a gente foi decidido programar para o nosso ano, então vamos colocar a mão na massa. E agora eu já comecei e tô amando, tá? Simplesmente falo para vocês que ficar no mesmo é cansativo, principalmente quando a gente não tem essa necessidade, né? Eu, por exemplo, trabalho muito mais com pronta entrega do que com encomenda. Quando você trabalha com encomenda, as suas clientes, elas querem tal modelo de tal jeito, o padrão de cor daquele jeito, né? Então, é mais complicado, a gente sempre pode ficar naquele ciclo sem fim, né? Que a gente pode se dizer. E com a pronta entrega, não, a gente tem essa liberdade de trabalhar com padrão novo de cores, a gente tem essa liberdade de colocar um bico diferente, uma florzinha diferente, o que a gente quiser, né? Desde que a gente saiba, né, que a gente tem que vender aquela peça, então a gente tem que colocar, né, fazer o nosso melhor. Então, como eu
né, trabalho mais com pronta entrega, decidi, né, também tá utilizando essa minha forma de trabalhar para isso, né? Para não tá caindo sempre no mesmo, deixar coisas diferentes, né? Isso me anima mais também a trabalhar. Então, posso falar para vocês que tá sendo bem legal trabalhar dessa forma, né? Tá colocando a nossa criatividade para mexer mesmo aqui, né, na nossa cabeça e colocando assim, não tem coisa melhor, né? Então, vou mostrar para vocês como que ficou essas 3 pecinhas aqui, tá bom? Vou aqui pesar, tá? Peço desculpa para vocês, como eu ainda tô com um pouquinho de dor nas costas, acredito que eu vou mexer muito mais do que o normal, tá? Ó, essa aqui é a tampinha do vaso. Ficou com 334, como vocês podem ver, a minha pilha já está no fim. 345, um tapete e o outro tapete, 348. Todas as peças juntas ficaram 1,24 kg. Já gostei desse modelo também por conta do peso. Pronto, aqui é o nosso tapetinho, tá bom? Como disse pra vocês, né? Busquei inspiração lá no Pinterest, né? E aí, achei essa distribuição de cores, tá? O modelinho não é o mesmo, mas a distribuição de cores é igual a que eu achei lá no Pinterest, tá? Vou dar detalhes aqui pra vocês, por exemplo. Foi uma peça que eu fiz aqui, ó, com 5 hélices, tá? Vou até voltar aqui, ó, pra vocês verem, ó, que ela não ficou torta, tá? Eu não achei que ela ficou torta, como a primeira vez que eu fiz uma. E aí, eu lembrando dessa peça que eu fiz, talvez essa peça, ela ficou torta, porque aqui eu trabalhei com flores rasteiras. Na peça que eu fiz, eu trabalhei com base cor única, né? Então, a base, ela é mais arredondada, né? Diferente daqui, né? Da flor rasteira, que ela é um pouquinho mais, ó, quadradinha aqui, ó, nos cantos, né? Talvez foi essa a minha dificuldade. Não que eu não vá tentar novamente da outra forma, eu vou tentar. Mas gostei bastante, tá? De estar utilizando flor rasteira aqui e colocando as hélices, 5 hélices aqui. Eu achei que não ficou torto como a minha primeira peça, tá bom? Então, gostei bastante de trabalhar esse tipo de padrãozinho aqui, ó, de modelo, tá? E aí, como é que eu fiz a distribuição de cores? Outra coisa que eu tenho dificuldade em trabalhar nos meus tapetes é finalizar com o bico na cor mais clara. Quem assiste aí meus vídeos mais antigos vão ver que raramente eu colocava o bico com a cor mais clara do padrão de cores que eu utilizei. Dessa vez eu decidi também tá mudando isso, tá? Então, eu coloquei e vou falar pra vocês que eu gostei bastante, tá bom? Agora, vamos falar aqui do que eu utilizei, tá? Não peguei videoaula, tá? Nenhuma. A única coisa que eu peguei, assim, de uma videoaula foi a forma que é colocada aqui, ó. Essa primeira carreira aqui, tá? Pra gente conseguir o padrãozinho aqui, ó, de 5 L's. Essa aqui eu peguei na videoaula do ateliê Gabi Crochê, tá? Foi a única coisa que eu peguei, mas o modelinho acredito que tenha, né? Mas é um normalzinho, né? Que a gente sempre faz, quando a gente vê aí nas videoaulas. Não é difícil, né? E aí, foi isso que eu fiz, tá bom? Gente, eu tô falando pra vocês que eu tô com muita dor nas costas, então se eu fico muito tempo, eu já fico com dor. Como eu vou gravar aqui de pertinho, eu vou dar uma sentadinha aqui e mostrar. Aí, aqui, ó, eu utilizei 2 carreiras no azul claro, tá bom? Depois eu utilizei 2 carreiras no azul índigo, tá bom? Falei que eu não tinha certeza se eu ia usar o azul petróleo, usei o azul petróleo, tá? Uma carreirinha no azul petróleo. Aqui, minto, aqui não, aqui é o azul, desculpa, gente. Aqui é o aquamarine,
aquamarine, azul índigo, petróleo. Aqui sim é o azul claro, tá? Mais uma do petróleo, duas do índigo e finalizando aqui, ó, o nosso biquinho no aquamarine. E aí, no bico, tá? Eu fiz o bico do tapete morena mesmo, tá bom? E assim ficou o nosso tapete, tá? Total aqui, ó, de carreiras, né? Antes da fechada foram nove carreiras e finalizei com a carreira fechada para começar o bico, tá? Ficou um tapete bem grande, tá? Trabalho com fio 8, né? Não esqueci de falar isso. Ficou com 71 centímetros por 48, tá? De largura. E esse foi o nosso tapete. Ficou lindo demais. Essa daqui é a nossa tampinha do vaso, tá bom? Utilizei o mesmo padrãozinho de cores, não diminuí carreiras, tá? Então, foram as 9 carreiras, tá? E ficou bem bonito, tá? A nossa tampinha. Nossa tampinha, ela ficou com 61 centímetros de comprimento por 47 de largura, tá? E aí, ficou assim, tá? Utilizei aqui a redinha fechadinha mesmo, tá? Eu ainda não arrematei a peça e também não coloquei pérola nesse tapete, tá? Não sei se eu vou colocar, talvez coloque, talvez não, mas eu ainda não tenho certeza se vou colocar. Mas ficou dessa forma, ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu gostei bastante desse resultado. Então, pessoal, esse foi o nosso jogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram do modelo novo? Se gostaram, né, do padrãozinho de cores que foi utilizado, tá bom? Lembrando que esse jogo está na minha pronta entrega no valor de R$ 115, tá bom? Quem tiver interesse, gostou, né, quiser, né, dar uma olhadinha na minha pronta entrega, vou deixar meu WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo. Só me chamar lá. Lá também tem o catálogo de peças disponíveis, tá bom? Dá uma olhadinha lá no catálogo ou me chama mesmo pra gente fazer, né, a cotação de frete, se for necessário, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.